É, pessoal, e os caras ainda estão chorando, hein? Chora os antes aí na mídia. Ficou interessado, quer saber tudo que eles estão falando, choro e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final, porque os antes vão enlouquecer com o Palmeiras até o final do campeonato. Então assiste esse vídeo até o final e no final a gente traz aqui a nossa análise. Coloca o Palmeiras em relação ao que aconteceu. Souza, foi pênalti. O que os caras fizeram com o Sport, meu Deus, que coisa ridícula. Souza, Pedro Martelli e depois Godoy. Em 2 jogos, foram 2 pênaltis escandalosos contra o Sport. Aqui contra o São Paulo. Que é um absurdo. Apesar de ser São Paulino, eu não sou louco de brigar contra imagem. E ontem um absurdo, cara. Um absurdo. Eu estava fazendo o jogo, um absurdo. Até perguntei se era a mesma imagem Pênalti que o Carelli perdeu, viu? Que as pessoas esquecem. Já querem arrebentar o Sport. Então não adianta, né, você querer... Eu sou nordestino, eu sei a dificuldade que é para você chegar em um grande centro, você subir e você ver um lance como esse. Ele apitou com tanta convicção. E o problema todo, de novo, você tem um VAR que corrige. O VAR vai lá e assimila o que o juiz determinou dentro de campo. Não existe isso. Parece que a gente está vendo outra imagem. Parece que a imagem que eles têm hoje é de outro planeta. Parece que eles inventaram o futebol, o Godoy. Essa é a realidade. Parece que a gente não sabe nada, parece que é cego, porque a mesma imagem que a gente vê na televisão, a gente diz na hora assim, ó, não é possível, ele vai rever lá e não vai dar pena. Souza, só presta atenção, ele não apita com convicção, não. Ele até já ergue a mão. Sabe por fala, que calma, ele não apita? gente, calma. Porque eu falei até pro Godoy isso ontem. Ó, essa imagem aberta... Ó, como ele tá mal posicionado. Você viu? Que tem um jogador na frente dele. Ele levanta Ele ergue a mão e fala, calma. Espera um pouquinho que eu vou ver o VAR. Calma que eu... Ó como ele tá mal, ó. Ó como ele não enxerga. Ó como ele tá mal posicionado. Ele não vê o toque na bola. Ele não vê o toque. Na bola. Ele não vê o toque na bola. E o VAR não orienta ele. Não, o VAR ia salvar, cara. Aí pipocou. Aí pipocou. Você pega tá liberado o som. O som eu vi. A conversa, ouviu, né? Eu vi então, o VAR começa isso aí. O VAR começa consertando, cara. Ó, houve um toque na bola, muda. Aí, de repente, resolve confirmar a interpretação do campo. O VAR estava consertando, cara. Ia se consagrar. O Sá ia se consagrar. Olha lá, o Souza, ó, ele ergue a mão, calma. Porque ele não foi convicto. Não foi. O que eu tô falando é a rapidez que eles marcam. Então, sim. Mas aí o árbitro tá tudo certo ele marcar isso, Souza. Aí ele tem a ajuda da tecnologia. Pedro Martelli, para você. Não foi pênalti, não. O segundo pênalti não foi, o primeiro sim. Eu ouvi muito argumento, craque. Ah, mas tem o toque. O toque é uma consequência dele tirar a bola, né? Então ele leva o pé à bola, tira a bola antes e o contato acontece como consequência. Tem um parafuso, não, tira a perna não foi na hora. pênalti. É um toque que puxa a perna. Não foi. E um pouquinho antes disso, o goleiro Kaique França coloca a bola, dá uma vacilada, chuta a bola no pé do Flaco Lopes, né? E na sequência o Flaco adianta a bola, ele vai e faz o quê? Pega a Toca bola, na bola e derruba o jogador. Sabe o que eu fico mais bravo? Ó, então, pela interpretação... Pelo critério, ele tinha que ter dado os dois. Ele tinha que ter dado os dois. Então vamos lá. Time grande sempre leva vantagem. Camisa leva vantagem. Jogador grande leva vantagem. Sempre foi assim. Isso é no meu ponto de vista, certo? Aí quando você tem um pênalti como esse marcado pelo árbitro mal posicionado, e ele dá o pênalti e levanta os braços, que ele não tem convicção que foi pênalti de verdade, certo, Godoy? Sim. Ponto. Aí o VAR, eu não sabia, nem, acho que nem o Ricardinho, nem o Cascão também viu esse negócio do VAR. Aí o VAR tá, não, olha, tem o toque na bola, já teve o toque na bola, acabou, não tem mais pênalti, salva todo mundo. A descrição estava indo corretamente. Aí eles foram para outra coisa, para a interpretação do árbitro. Aí resolveram confirmar o que o árbitro deu. Coincidir a interpretação da tecnologia com a interpretação do campo. Então, o Veiga ainda dá uma arrastada, né? Ele dá uma arrastada no pé. Então, quem me prova que o Sport não vai cair por causa de um ponto? Quem me prova isso no final do campeonato? E o Sport foi prejudicado nos 2 jogos contra os times de São Paulo. Contra o São Paulo, que não foi pênalti, e contra o Palmeiras, que não foi tempo. Aí vem o grande Abel Ferreira, o cara que tem o discurso pronto, que sabe como fazer isso para o palmeirense. Olha,
todos os times que vierem jogar contra o Sport não vão ganhar desse time. Vão sim, Abel, se tiver os pênaltis que deram para você. Na verdade, eu não quero marcar, não. Já deu já também. Entendeu? Nunca veio aqui também, não vou também, Cascão, esquece. Aí é o seguinte, aí você pega uma parada dessa, é fácil falar isso. É fácil adentrar o campo e cumprimentar os árbitros. Mas o que ele mais faz, e que faz isso de uma maneira pensada e já articulada entre eles todos, arrebentar com a arbitragem, arrebentar com o quarto árbitro, arrebentar com o quinto árbitro. Vocês têm aí o que a gente combinou? O que a gente combinou lá em cima, eu e vocês aí? Para pegar o Abel Ferreira reclamando de todos os árbitros. Cadê? Então coloca. É muito difícil aqui jogar na máxima força. Muito difícil jogar na máxima força. E eu sei que o meu colega aqui foi criticado por fazer uma gestão quando foi jogar ao São Paulo. E corrija-me se eu estiver enganado, pelo rodízio. Porquê é que fez rodízio? Porquê é que fez rodízio? Porque queria ganhar um título. Queria chegar na máxima força para conseguir correr o que fosse preciso para ir atrás de um título que foi justo, foi merecido, nos penaltis, mas às vezes já são decisões que o treinador tem que tomar, muitas vezes contra, se calhar, daquilo que alguns de vocês pensam, para que rodízio, os jogadores, só que depois perdes um jogador, perdes outro, por lesões, por castigos, e depois precisas, e há jogadores que te dão dinâmicas, eu por muito que eu queira, eu sou o pior treinador, pior ou melhor se eu jogar com o Estevão ou sem o Estevão. Podem-me ajudar? Eu sou pior ou melhor treinador se jogar com o Estevão ou sem o Estevão? Hã? Não, o melhor do mundo, o Guardiola diz que o que faz dele bom treinador são os jogadores. E o Estevão é daqueles jogadores que ajudam, quando ajudam os treinadores a ser melhores, não há milagres, não é? Eu não entendi nada que ele falou, falar a verdade, juro por Deus. Eu não juro por Deus. Eu fiquei perdido. Deus já tem tanta coisa para fazer, eu nunca jurei por Deus. Muito pelo contrário, eu não peço nada para Deus. Eu nunca falei, olha, Deus acima de tudo. Pô, eu não preciso falar isso. Deus sempre foi acima de tudo. Deus sempre está acima de tudo. Deus ama todos os seres humanos, independentemente se ele é um estuprador, se ele é um vagabundo, se ele é um bandido. Não tem essa, meu irmão. Deus está acima de tudo sempre. Só que as pessoas usam Deus para se autopromover. Então, eu não juro por Deus, que por sinal, eu vou fazer aqui o merchan, na volta, eu vou mostrar para você, Godoy, que você pipoca pro Abel. Você pipoca, depois que você chegou aqui, você tá aí com esses 4 tiros no peito, você tá pipocando para ele. Isso. Aí tá Pedro Martelli, você não pipocou, você tem uma bala dentro de você, não, você fica na sua, depois você fala. Quando você era árbitro, você mandava eu calar a boca. Agora você fica quieto, porque quem manda aqui sou eu. Você fica quieto. Você viu aquela foto, hein? Você viu aquela foto, hein? Eu vou contar o que você fala e o que eu respondo. Aí, vamos sair depois do jogo junto pra gente tomar uma, Godoy. Aí é o seguinte, a gente vai mostrar depois o lado do Abel, o lado do Santinho. Coloca o Abel aí. Você entende que houve uma perseguição no jogo ou até há uma perseguição com a pessoa Abel Ferreira por parte da arbitragem? Não falo sobre isso, não falo, são factos. Vocês têm televisões, têm câmaras. As causas, falem das causas, não falem do acontecimento, do acontecido. Ele deu um pontapé no microfone do estádio, faltava 1 minuto para acabar o jogo. Vocês viram alguém a falar do escândalo, do canto não marcado a nosso favor? Alguém falou disso? Toda a gente disse assim, aquele ali, Abel Ferreira, matou o microfone, deu-lhe 3 facadas e deve ser condenado, preso e mandá-lo embora, extraditá-lo. Foi isso que eu senti. Eu não consigo entender como é que o jogador de Botafogo é expulso na Copa do Brasil e hoje o jogador de Flamengo não é expulso, quando até a língua trilha e dá na cara. Acho que há uma falta de coragem, porque é só seguir as regras. Onde é que está o critério dos lances? Porque é que o do Botafogo foi vermelho, que tem muito menos gravidade do que este. Mentira pra cima de mim não dá. Mentira pra cima da imprensa e de vocês jornalistas que não batem de frente com isso. Vocês não batem, vocês pipocam, vocês são tudo pipoqueiro. Maioria pipoqueiro pra mim. Porque o que ele... Olha lá, olha o que ele vai fazer agora, ó. Godoy, olha que bonito, olha que exemplo, olha que coisa legal. Não adianta aí a assessoria do Palmeiras mandar memorando aqui, que não adianta, viu? Esquece. É a mesma coisa que vocês vieram pro Jadson.
Quer mandar memorando para tirar o cara. Vocês estão... Olha que bonito. Parabéns pela sua arbitragem. Que legal, que bonito. Nossa, que lindo. Mas quando é pro Palmeiras, é aquilo. Tá certo isso? Então, é o seu tipo de gente que vem aqui e consegue ser o que é. E vocês, ele como treinador, para mim é um dos melhores. Não tem igual. Mas é isso aí. É isso aí que vale. No futebol, é essa sujeira que vale. Palmeiras também tem 4 pontos, tá? Que foram somados, então, ontem, graças à vitória, também muito polêmica, não é, Vitória Leite? Ontem, jogando lá no Recife. Com alguns jogadores reservas, mas é a primeira vitória do Palmeiras no Brasileirão. Vitória. Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Um beijo pra vocês, pra todo mundo que tá nos acompanhando. Pois é, a gente amanheceu aqui em frente à academia de futebol e a galera passando aqui na frente da avenida, né? De carro mesmo, o pessoal agora provocando, gritando pênalti, enfim, por conta do que aconteceu no final de semana. O Palmeiras conseguiu vencer por 2-1 o Sport. A vitória veio justamente no lance polêmico, que foi o lance envolvendo Matheus Alexandre e Rafael Veiga. Então, visto pelo Bruno Arleu de Araújo, o árbitro da partida, e também com o Rodrigo Sá no VAR, que teria sido pênalti o lance aos 42 minutos do segundo tempo. A gente já vai falar sobre isso, mas só lembrando também, destacando que o Palmeiras, né, para essa partida, o técnico Abel Ferreira sofria com vários desfalques, então além dos jogadores que já estavam no departamento médico, Bruno Rodrigues, Paulinho, Maurício, Marcos Rocha, que seguem em transição física, tinha também Richard Rios dessa vez, Mike, o próprio Maurício, que estava nessa promessa de voltar e, enfim, acaba não ficando pronto para mais uma rodada, mas o Palmeiras vinha embalado com a vitória na Libertadores, né, no jogo fora de casa pela Libertadores, a primeira partida. Nessa semana tem mais uma partida, só que em casa, contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, e conquistou seus primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Abel Ferreira pensou num time misto, então, né, entrou com 3 zagueiros nessa partida, teve Rafael Veiga saindo do banco, Piquerez saindo do banco, o próprio Diay foi titular nesse jogo, então realmente foi uma partida diferente desse ponto de vista tático e técnico do Palmeiras, mas que acabou se destacando por conta do resultado e principalmente por conta da polêmica envolvendo a arbitragem, que deixou todo o pessoal do esporte, né, não só jogadores, mas também a comissão técnica e dirigentes muito na bronca, né? A gente ouviu o vice-presidente Guilherme Ferreira chegar a sugerir que é importante até tentar importar árbitros para a CBF, né? Porque ele falou que a gente já tem jogadores, tem também treinadores, como o próprio treinador do esporte, que é português, o Pepa, que é português. Ainda assim, ele falou que seria interessante a gente pensar nessa importação de árbitros. Ficou no 2-1 para o Palmeiras, 3 pontos para a equipe alviverde. A gente vai ouvir agora os personagens dessa partida. É algo que esta equipa tem dentro, independentemente de quem jogar. O jogo só acaba quando termina e os jogadores sabem disso, sabendo que dentro do jogo temos que passar por muitas dificuldades e, como eu já aprendi aqui, o futebol brasileiro não é para amadores. Vamos ver quantas equipas vão conseguir passar aqui, porque eu sei que esta equipa em casa aqui vai dar muito trabalho. Então amanhã a gente tem uma reunião 2h30 com essa comissão de arbitragem e será colocado isso em pauta. Vamos cobrar, né? A gente entende que não foi pênalti. E, aliás, nós temos a certeza que não foi pênalti. Não, quem teve um apagão foi o VAR. Teve um apagão e grande. E agora vi o lance. E eu fiquei incrédulo com o que vi. Eu fiquei incrédulo. Eu jamais me vou sentir pequenino. Hoje quiseram e fizeram com que a gente se sentisse pequeninos. Mas nós não somos pequeninos. Vamos continuar a trabalhar com indignação com o que aconteceu. Já não podemos fazer nada com aquilo que aconteceu, que foi uma vergonha das grandes. Bom, é isso, a gente ouviu aí o Pepa falando, também o dirigente do esporte, além do Abel Ferreira, que dessa vez não se envolveu nessa questão das polêmicas da arbitragem, né? Nessa semana o Palmeiras volta a campo pela Libertadores, vai enfrentar o Cerro Porteño em casa, jogo também pra gente ficar de olho, já por conta daquela situação que ficou muito mal resolvida entre Cerro Porteño e Palmeiras na Libertadores Sub-20, aquele caso muito lamentável de racismo que o jogador Luigi sofreu no Paraguai, e esse jogo vai ser no Allianz Parque nessa quarta-feira.
Além disso, no próximo final de semana tem um derby esperando o Palmeiras de novo no Allianz contra o Corinthians, então, e o Sport vai pegar o Vasco em casa. O Sport ficou com 1 ponto nessa rodada e o Palmeiras está com 4 pontos ali junto com a pontuação dos líderes. Bruno e Mari. Boa, Vitória, obrigado, viu? Boa sequência de trabalho aí pra você. Que semana, né, do Palmeiras, então joga em casa agora com o Cerro e depois joga em Barueri contra o Corinthians. Como é que o Palmeiras foi ontem? Dependeu de pênaltis marcados pra conseguir vencer, Jailson? Foi assim? Sim. Não foi, não criou, não foi brilhante como deveria? Bom, o Palmeiras está com dificuldade, né? Continua com a mesma dificuldade, ao meu ver, né? De criar oportunidades, tanto que o Vitor Roque segue sem gols, né? Segue aí 6 jogos, se eu não estou enganado. Enfim, o Palmeiras continua tendo a possibilidade de chegar na linha de fundo e cruzar para a área. Quando o Estevão está em campo, é muito torto. Fica extremamente dependente do talento individual do Estevão. E como eu já falei aqui algumas vezes, se for para jogar com o central, se for para ficar jogando bola na área, o Flaco Lopes, é melhor ter o Flaco do que ter o Vitor Roque. Foi até assim que saiu o primeiro pênalti. Sim. Então, eu acho que o Abel Ferreira vai ter que trabalhar assim, vai ter que... o problema é o tempo. Mas acho que o Abel Ferreira vai ter que trabalhar com esse time para ver o que ele consegue fazer, que esse time cria um pouco mais por baixo, né? Acho que a questão é justamente essa. Porque o Vitor Roque ele vai ter mais para dar pro Palmeiras quando estiver jogando por baixo, não por cima. Ontem o Felipe Anderson foi titular mais uma vez, né, Marra? O Estevão e o Veiga estavam no banco. Sim. Aí na entrevista o Abel falou, se a gente tivesse em vantagem ou tivesse uma outra condição na partida, talvez nem os usasse. Acabou colocando os dois, o Piquerez, para tentar vencer o jogo e assim conseguiu. Exatamente, porque voltava de um jogo importante de Libertadores, porque vai ter uma semana que vai sugar muito da energia do Palmeiras. Acho que agora é importante a gente entender um pouco mais do dia a dia do futebol. Depois de muito tempo, o Abel reclamou várias vezes, outras vezes ele nem reclamou, mas ele entregou. O Palmeiras agora tem reforços. Só que você não traz o reforço e injeta o reforço no time. Não é isso. Não é na veia. Porque se fosse, o Palmeiras estaria ganhando vários jogos com muita facilidade. Mas trazer o reforço, os reforços, eu lembro até da Leila falando 7, trazer tantos reforços, está exigindo do Abel um tempo que o calendário do futebol brasileiro não oferece a ele. E a gente está na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, antes da segunda rodada da Libertadores. Os reforços com características diferentes vão mudar o jeito do Palmeiras jogar. Mas, de novo, não é injetável. É o tempo. E é difícil. Ontem o Palmeiras teve dificuldade, como ele teve na semana passada e como ele vai ter durante a semana. Mas o Abel tem que aproveitar o pouco tempo que tem para ir fazendo os reforços ficarem mais assimilados pelo companheiro, para que o futebol seja melhor. Mas eu acho que é melhor ter reforço que não ter. Sim, claro. E aí ele vai tentando encaixar essas peças todas. Essa penalidade do Matheus Alexandre no Veiga, na primeira parte, aqui no nosso primeiro tempo do jogo aberto, ninguém marcaria esse pênalti. Até o Edu falou que é duvidoso, deixou no ar, não é? Ulisses. Não, mas você é muito palmeirense, cara. Também não marcaria. Você é muito palmeirense, velho. Você vê aqui, só defende do Palmeiras, só fala do Palmeiras. Tem que ser coerente. A gente também tem que ser aqui, ou é ou não é. É duvidoso, mas eu não marcaria. Ulisses Costa, o que será que árbitro de campo, Bruno Arleu de Araújo, e árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá, concordaram tanto nesse lance? O Soler falou pra mim assim, se prepare, juro por Deus, antes do jogo. Ulisses, arbitragem, vem problema. Antes do jogo, Gustavo Soler na Rádio Bandeirantes. Na hora eu tô transmitindo o jogo. Entrou na área, Veiga dominou. Vem Chicão, travou na bola. Segue o jogo. Pra mim, segue o jogo. Aí vem esse mardito. O Matheus Alexandre. Esse apito, né? Com o Matheus Alexandre. Entendeu que o Chicão fez o primeiro pênalti no Flaco. Aí vem esse mardito desse apito. Mardito. Eu não acreditei, Renato. Falei, não. Por quê? Ele toca a bola e o pé fica no chão. E na sequência, acontece o encontro dos pés, mas o pé do jogador já tá no chão. É o primeiro lance que conta. Ele toca a bola. É inacreditável esse pênalti marcado pro Palmeiras. Não dá pra aceitar esse tipo de erro com o VAR, Renata. Com o VAR é só pegar o VAR. Pera, não, o pé já tá no chão, né? Posteriormente o jogador tropeça no pé dele. Posteriormente é o fato dele ter tocado antes da bola. Então, lance normal.
Pois é, já tem a reclamação do pênalti do Paulistão, né, Marco? Que aquele pênalti foi marcado contra o São Paulo, no Vitor Roque, e agora mais uma penalidade que tem sido contestada pela maioria esmagadora. Ô, Renata... Que Pra isso? quem que é? Caramba, desculpa, gente. Deixa eu entender aqui quem deve ser. Pô, durante o programa, Ronaldo. Deve ser a Roberta, deve ser o Luquinha, sei lá. Tem que desligar o celular, Quem será? Alô? Alô? Já Tem que apertar o botão. Dizem que pênalti mal dado não é convertido. Olha, doutor. Ui, o que é? Gente, o Marco Aurélio Cunha mandou uma mensagem, é isso? Fala aqui. E aí, Marco? Ô, Renata, claramente esse lance aí mostra o quê? Que eles estão julgando o toque e não a energia, a intensidade do lance. O jogador toca a bola, o pé tem que ficar no chão. O pé está no chão. Aí o outro vem e deixa o pé para que seja tocado. Okay. É muito claro isso. Não foi pênalti. Mas você falou que pênalti, acabou de falar, que pênalti mal marcado não é convertido. E aí? Na maioria das vezes não é. Ah, tá. Na maioria das vezes não é. É óbvio Isso é um axioma, né, É uma doutor? falácia. Axioma, que palavra bonita. Eu indico o Paulo Roberto O que significa Martins. isso? Liga pro Tite que ele te explica. Popular. Achei que era rolon. Liga pro Tite. O Tite te explica. Bem que você não olhou pra mim, Xixi. Sei lá, mas não tem um coisa. Eu quero só concluir. O VAR precisa parar de entender que o toque sem energia não é falta. Não é falta. É só falta quando há energia. Contato é permitido no futebol, que não é permitido é o contato faltoso. Você não vai tirar a perna pro outro passar, ele vai tentar bloquear. Agora, ele toca a bola, o pé está no chão e o outro vem lá e deixa o pé. E sai riscando a ponta da chuteira no chão ainda. Pô, por favor, então não há energia para consignar uma falta, uma penalidade máxima. Não houve o trança-pé, não houve o pontapé. O cara tocou e o pé estava fixado no chão após ter tocado a bola. A interpretação desse pessoal do VAR está muito ruim nessa questão de intensidade da bola. E tem uma coisa, não faltou energia para o Piquerez cobrar a penalidade também, Sgarbi. Primeiro que o Cicinho falou de cabeça de rolão, olhou pro Ronaldo, eu não achei bonito isso, mas... Não tem nada a ver com o Ronaldo, não. Você dormiu hoje, tirou a touca e não passou pente no cabelo. Você com esse cabelo calveludo aí, tá Não, mas, Rê, na minha opinião, assim... Diga. Mais um lance que... É difícil acreditar como a arbitragem consegue errar um lance desse. É assim, o Bruno Arleu de Araújo... Sempre a favor do Palmeiras, né? Não, mas porque o São Paulo teve um pênalti que não foi nada na primeira rodada também contra o Sport. O Sport foi prejudicado 2 vezes já no Brasileiro. 2 vezes. E a primeira vez que o Sport foi prejudicado foi com o pênalti aonde que aconteceu? No Morumbi, acabei de falar exatamente isso, Beluga. Só que é um fato assim... Num ex-corintiano, né? Então. Aí, ó. Só que pra mim existe uma situação que tem que parar há muito tempo, que os clubes aqui do eixo, muitas vezes esse lance eles apitam pros clubes do eixo, cara. Pra São Paulo, pra Palmeiras, pra Corinthians, pra Flamengo. E quem sai prejudicado são os clubes de fora, do Nordeste, muitas vezes. Tá errado. É um lance assim, é um absurdo completo esse lance. Não foi nada, todo mundo viu que não foi nada. Bruno Arleu de Araújo. Esse daí é o pior árbitro da Série A, gente. É o pior juiz da Série A. O VAR também é uma vergonha, cara. Uma vergonha. Acho que a concorrência é grande, hein? Mas esse lance é uma vergonha, assim. Esse lance é um escândalo. O pior pra mim de todos é o Daronco. Para quem está chegando agora, acompanhando o Jogo Aberto, vamos revisar outra vez o áudio da comunicação entre árbitros de campo e VAR. Isso é para piorar. Ele vai calçar o pé, tá? Ele vai calçar... Ó, o toque, ele chega a... Não, volta... Ele vai tocar na bola, vai um pouquinho mais. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí a gente vai ter um calço. Ele toma o toque. Ele falou que toma o toque, tá? Deixa até um pouquinho mais que eu quero ver esse pé que arrasta aqui no final. Ó, ele não desliza o pé antes, tá? A gente tem, dentro da área realmente, tem o calço. E isso aqui impacta na ação dele de seguir na jogada, que sobraria pra ele seguir na jogada. O pênalti está confirmado. Agora vem o entendeu? APP. A gente vai checar o APP. O pênalti a gente está confirmado, a gente vai checar o APP. Está confirmado. Volta. Penal confirmado, APP checado. Sgarbi, complemente. Não, só pro senhor Edinaldo, que aumentou o salário das federações em mais de 4 vezes, por que ao invés de dar um salário de 215 mil reais para os presidentes das federações, o senhor não vai e profissionaliza a arbitragem brasileira? Se for fazer uma conta básica em relação a isso, tem dinheiro para profissionalizar, para melhorar a capacidade desses caras, porque os caras erram muito, não podem errar. Recebem lá, seus árbitro FIFA, quase 10 mil reais para apitar um jogo, tudo, não pode errar. Só que os caras no futebol, cara, tem que ser profissionalizado. São muitos juízes que muitas vezes têm outra profissão, têm outras coisas.
Por que ao invés de aumentar o salário da federação para ganhar a eleição, não muda isso? Não profissionaliza a arbitragem? É o que eu penso. Essa é uma discussão longa. Everton Guimarães, boa tarde para você. viagem, Já vamos falar sobre Inter e Cruzeiro e também Galo e São Paulo. Mas eu quero a sua opinião. Você daria essa penalidade? Marcaria esse pênalti que foi a escolha do Bruno Arleu de Araújo e do Rodrigo Nunes de Sá? Mãos ao alto, né? Lá em Porto Alegre, mãos ao alto. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Vamos fazer conta? 215 mil vezes 27 federações. 5.805 por mês. 5 milhões. 5.805 vezes 12 meses. Nós estamos dando praticamente 70, ainda, porque teria, né, mesadinha para presidente e um dinheiro também repassado a federações. Nós estamos falando aqui de algo na casa de 80 milhões por ano, que não dá 10% do faturamento da CBF, né? Então, se nós temos aqui algo em torno de 80, e aí, se tiver alguma coisinha por fora, estamos falando de quase 100 milhões. 100 milhões por ano, dá para fazer um investimento na arbitragem para melhorar? Pois bem, a gente vê técnicos estrangeiros no Brasil, vários deles, inclusive fazendo bons trabalhos, no caso do Abel, um grande trabalho. A gente vê jogadores estrangeiros fazendo muito sucesso no país. Por que nós não podemos ver arbitragem estrangeira também? Porque nós vamos continuar com isso aí que a gente está vendo? Nós vamos continuar com isso aí que a gente está vendo? É sério isso? Né? E não é porque é o Palmeiras, é porque o Inter, é porque o Atlético, o Cruzeiro. Não. É que são lances bizarros, né? O pênalti no jogo São Paulo e Palmeiras, bizarro. Esse pênalti que nós estamos vendo aqui ao lado, isso é bizarro. O árbitro pode até meter o apito na boca e ter enxergado o pênalti aí, mas o VAR tem que salvar. Mas parece que há uma parceria andando paralelamente do VAR meio que confirmar o que o campo está dando. E o VAR está lá exatamente para dirimir as dúvidas. Então o VAR briga com a imagem, aquela Daiane Muniz lá no Sul, lá, pelo segundo jogo consecutivo. Foi o jogo do Atlético contra o Grêmio e ontem o Cruzeiro contra o Inter. Ela, ao invés de ajudar, ela atrapalha, ela é péssima. Os árbitros são péssimos. Esse cara que apitou o São Paulo aqui ontem, ele conseguiu irritar os dois. Esse tal de Abate Abel, horrível. O Klaus, que um dia eu falei que era o melhor do quadro da federação, péssimo. O Daronco, péssimo. O Aleu, péssimo. E o Marcelo de Lima Henriques puxa a fila da incompetência. Tudo horrível. Esse pênalti foi um absurdo e a rodada foi uma desgraceira para a arbitragem brasileira. Bom, agora para chancelar esse lance, Chico Garcia. E quando é arbitragem, é Francisco Garcia. Não se esqueça que ele fez o curso com os caras, vamos ver. Mas ele fez o curso. Mas eu sei interpretar melhor, tá? Agora eu fiz o mesmo curso, mas eu sei vamos ver se você sabe. Agora eu fiquei mais tranquilo. Às vezes. Gente, não dá pra entender, porque acho que o Marco tangenciou esse assunto. Nós estamos estragando o jogo, né? O jogo ele tem contato que é permitido, tem contato que não, mas existe uma neurose e hoje a gente precisa entender o contexto também. Mudou o comando da arbitragem brasileira. Vocês sabem quem é o chefe da arbitragem? Não, nem eu. Pois é, porque está lá uma consultoria de árbitros que vem de fora, tem o Rodrigo Sintra, aquele que era árbitro aqui de São Paulo, que está capitaneando as ações, o Alício Pena Júnior ainda está lá, o CNM saiu. Você quer dizer que não tem para quem reclamar? Não, mas aí que tá. Aí os árbitros que estão sendo escalados, eles também querem mostrar serviço. E aí o VAR fica procurando pelo em ovo, aquela chatice. Então, na segunda rodada, a gente já está com esse tipo de problema. É óbvio que não foi pênalti, porque a ação do defensor ela é na bola, o pé dele fica parado, o Veiga arrasta já no peso morto, assim, para cavar a penalidade. O árbitro foi na dele e o VAR concordou. Inacreditável. Pois é, pessoal. Palmeiras venceu aí o Sport Recife por 2-1, né? Teve gol aí polêmico, pênalti polêmico aí, a qual o cara pisa no pé do jogador do time do Palmeiras e o juiz deu pênalti, marcou pênalti em campo, né? E aí tem todo esse chororô, tem a mídia pegando no pé, tem todo mundo aí falando, querendo falar tudo o que quer. Lógico, porque falar do Palmeiras dá muito, mas muita repercussão, dá muita views, dá muita mídia. Então é isso que os caras querem, né? Querem descer a lenha, querem descer, né, o ferro aí, né, nessas criticar mesmo o time do Palmeiras, mas é isso, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, o juiz marcou o pênalti,
Palmeiras não iria lá dizer que não foi, né? O cara sentiu o pisão no pé do jogador, né? E mesmo assim a mídia está, né, se corroendo, dizendo que não foi. Pênalti é pênalti, meu querido. Ou é pancada forte ou pancada pequena, é pênalti. O cara simplesmente pisou no pé do jogador do time do Palmeiras, né? Lógico, depois ele consegue tirar e aí ele, né, dá aquela valorizada, mas teve o pisão no pé do time do jogador do Palmeiras. Então é pênalti. Na minha opinião, pênalti. E na opinião de vocês, foi pênalti? Esse choro aí é válido ou esse choro aí é choro de ante, né? É choro de perdedores, é choro de pessoas aí mal intencionadas com o time do Palmeiras? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like e comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, até nós, até a próxima. Fui!